Muro ou Porta? Este é um livro de Sérgio Franco, que fala sobre a postura da jovem cristã. Introdução. Muro ou porta? A palavra do reino tem alcançado inúmeros jovens. Vários irmãos solteiros abraçaram o reino cheios de amor por Jesus Cristo e também de entendimento da superioridade da nova aliança, tanto das bênçãos como das exigências. Eles não exercem somente a superior aliança nos benefícios maiores que a lei. Conseguem ver também que a demanda do reino de Deus é maior. Sendo assim, dão passos seguros em direção à vontade do Pai. Muitas vezes, abrem mão de relacionamentos cheios de sentimentos, em troca da palavra escrita e revelada pelo Espírito Santo. Submetem seus corações ao Senhor, buscando uma real transformação. O número de moças no meu contexto pastoral é maior que o de rapazes. Já colhemos, inclusive, nos últimos anos, por parte delas, frutos de obediência da fé em Deus. Elas deixaram, através de um arrependimento genuíno, a condição de portas para tornarem-se muros no Senhor Jesus. Capítulo 1. A nossa irmãzinha. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Cantares 8, 8 e 9. Os dias atuais são difíceis. Existe muita confusão. O povo de Deus tem encontrado dificuldades para entender a forma de vida no reino. O fundamento de Deus, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, relacionamento com Deus, com a família, com a igreja e com a sociedade. Entre estes assuntos está o papel da moça cristã, a jovem que espera em Deus por um casamento. A palavra do Senhor não pode ser vivida pela força do homem. Também não será buscada e praticada por aqueles que não reconhecem o senhorio de Jesus em suas vidas. É possível que várias moças presentes aos cultos das igrejas estejam rejeitando o Senhor e sua palavra. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Contudo, em algum lugar existe alguém, quem sabe uma prostituta, que desejará viver a loucura da cruz. Pois se esta geração não alcançar o que Deus tem proposto, uma nova será levantada para cumprir o seu propósito nesta terra. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Capítulo 2. Uma lembrança. Numa ocasião, quando conduzia Modesto das Neves, um dos bispos da igreja na Zona Oeste, à sua residência, uma moça nos contou um sonho. Ela havia sonhado que era uma flor plantada no jardim com muitas outras flores. Por aquele local passou um rapaz muito belo. Ele atentou para aquelas flores como se estivesse à procura de uma delas. Olhou e, para a tristeza daquela flor irmã, o belo rapaz se foi, sem demonstrar nenhum interesse. Ao ouvir aquele sonho, fui tomado de ousadia e perguntei à moça se ela estava pedindo em oração um relacionamento. Respondeu que sim. Então desejei saber que tipo de rapaz ela havia pedido a Deus. Disse-me que buscava um discípulo do Senhor Jesus, alguém que o ama de verdade, um homem capaz de obedecê-lo a ponto de dar a vida pela esposa. Concluí, creio que neste sonho Deus está falando. O que Deus poderia estar me dizendo? Perguntou a moça.
coisas que ele gostaria que você soubesse quanto ao que está pedindo em oração, respondi. O que, por exemplo, arguiu ainda mais curiosa? Que você não possui ainda o que interessa a este tipo que deseja, eu expliquei. O rapaz que está pedindo a Deus não consegue ver ainda em você o fruto necessário para um relacionamento maduro. Este tipo de rapaz é um discípulo. Ele é criterioso e moderado em todas as coisas. Isso está escrito na Bíblia, Tito 2:6. O Espírito Santo está te informando que não basta pedir um bom casamento. Quanto mais exigente for, mais será exigida. Realmente, o que você está pedindo a Deus é o melhor. É a única maneira de experimentar um amor verdadeiro. Somente um discípulo será capaz de entregar a sua vida a Deus pela esposa. No entanto, este irmão é alguém guiado pelo Espírito de Deus e que já tem experimentado morrer para as suas paixões. Ele não será atraído por seus lindos olhos, por sua fala meiga ou por qualquer tipo de sensualidade. Este rapaz vê com os olhos espirituais e busca o fruto do Espírito Santo. Ele quer a verdadeira beleza que excede o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Ele busca o homem interior do coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso está lá em 1 Pedro 3, 3 e 4. Eu disse ainda que o rapaz do sonho, ao passar pelo jardim, não viu a beleza de Cristo em nenhuma daquelas flores. Ele não contemplou o caráter do Senhor Jesus sendo formado. Meu querido Modeste e eu animamos a moça a ser prática, andando na luz, abrindo mão de suas vontades pela palavra de Deus. Se assim fosse, logo teria uma surpresa. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso está em João 12, 24. Capítulo 3. Reconhecendo um discípulo. Depois desta conversa, pairou uma interrogação sobre nós. O sonho nos chamou a atenção para a identidade de um discípulo do Senhor. Como se reconhece um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Um discípulo do Senhor Jesus é reconhecido a. Pela aparência física, b. Por sua vestimenta, c. Por seus dons espirituais, d. Por transportar a Bíblia Sagrada, e. Por sua carteirinha de membro da igreja, f. Nenhuma dessas questões. Essa questão nos revela às vezes quanto possuímos de conceitos e preconceitos meramente humanos. Para a Igreja do Senhor, apenas a palavra de Deus deveria valer como base para a resposta. E se assim for, a letra F é a resposta certa. Ele mesmo declarou que, se houver uma qualidade de amor entre nós, todos seremos conhecidos como os discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. Quando lia este novo mandamento, pensava que seria impossível cumpri-lo. Como alguém conseguiria amar como Jesus amou? Perguntava-me. Sentia-me estranho, tendo que admitir que o mestre havia ordenado algo impossível. Com o passar do tempo, o Espírito Santo submeteu-me a uma experiência que aclarou um pouco melhor esta doutrina maravilhosa. Para minha esposa, a minha aparência evangélica não era suficiente. Ela não reconheceu em mim um discípulo de Jesus. A palavra testifica que somente é possível ser conhecido como discípulo quando amamos como Jesus amou.
A dúvida certamente não faz bem, mas o que fazer se a nossa vida não está enquadrada na palavra de Deus? Mentiremos a nós mesmos? Vamos brincar de crentes? Vamos pular esta parte das Escrituras? Vamos fazer de conta que não conhecemos as Escrituras? O que fazer? Alguns líderes temem ministrar certas palavras com receio de gerar dúvida em meio à congregação. Contudo, não podemos nos esquivar de falar a verdade. O que fazer diante de João, quando diz lá 12, 47, 48? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. É a palavra que nos julgará naquele dia. Por isso, devemos temer e não descansar em nossa teologia do achismo. Eu acho, eu penso. O nosso Deus não nos deu mandamento impossível. Mesmo que fosse impossível para a natureza humana, é possível para aquele que está em nós. Mateus 19, 22 a 26 nos diz: Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Nesta passagem, não obstante as várias interpretações teológicas, o mestre estava falando de uma coisa impossível. Condenou não somente os ricos, mas também os pobres. Seus discípulos perguntaram: Quem pode então ser salvo? Graças a Deus! Esta pergunta nos levou a uma resposta maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Glórias e glórias a Deus. Sérgio Franco é um servo do Senhor Jesus, discípulo, pastor, ministro, apóstolo, presbítero, mas não são os títulos que o acompanham, o reino de Deus que está na prática de sua vida dia a dia. O conheça e seja abençoado através dos sites aí, Servo Livre, do YouTube, Facebook. Você também possa ver o depoimento de Sara Shiva falando sobre esse livro e sua experiência, tá bom? Continue aí assistindo os próximos capítulos deste livro, que você possa ouvir outros, você possa também entrar aí na minha página, curtir a minha página, fazer parte, curtir os vídeos, mandar dicas, ideias, escrever opiniões, tá bom? Continue aí nos ouvindo, fique com Deus, até o próximo. Um abraço.